A paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Falando ao Coração. Amados, é com grande temor a Deus que estou aqui para trazer uma reflexão bíblica. Por que eu digo que é uma grande responsabilidade e é com grande temor a Deus? Porque eu sempre falo isso. Porque há muitas pessoas que ainda pensam que a gente que pega a Bíblia para pregar a palavra de Deus é como se nós fôssemos melhores do que elas. Ou fôssemos os chamados santarrões. E na verdade, amados, o único que é santo é Deus. Ele é santo. É evidente que nós devemos procurar a santificação, nos separarmos do pecado, procurarmos ser santos. Se nós não podemos chamar a nós mesmos de sábios, como diz lá em Romanos 12, também não podemos nos rotularmos de santos, mas nós devemos procurar a santificação. A Bíblia diz que sem essa santificação, o homem não verá a Deus. Então por isso que nós precisamos ter esse temor a Deus, de não pegarmos um rótulo, pegarmos um título honorífico que é somente dado a Deus e pegar para mim. Jamais. A Deus a honra, a glória e o louvor, porque Ele é santo dos santos. Amados, eu queria falar sobre o Deus de Jacó. O Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Mas também trazer a orientação, trazer a demonstração para a nossa vida, com lições, ou por uma lição bíblica, para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus nos diz, lá em Salmos 46, diz que na cidade de Deus existe um rio que alegra aquela cidade. Existe um rio lá, na cidade de Deus, que alegra aquela cidade. É o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia diz que quem é de Deus, ele ouve a sua palavra. A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por minha causa. Os gentios, de fato, eles se embravecem. Os gentios, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, eles se embravecem, ficam irados e perseguem o povo de Deus. Eu me lembro que em uma das minhas evangelizações, em uma residência, eu portava a Bíblia na mão e ele disse: olha, nem pise na minha calçada. Nem pise na minha calçada. E tá certo, não pisei na calçada dele. E uma certa vez eu estava na frente da igreja congregacional. Esse mesmo cidadão, eu estou falando aqui em Lagoa Nova, viu? Não estou falando no Afeganistão não, ou na África não. Estou falando aqui em Lagoa Nova, o que aconteceu comigo. Esse mesmo cidadão, eu estava em frente à igreja congregacional, conversando com os irmãos. O cidadão, ele passa, eu acho que ele estava drogado ou embriagado, e ele tenta me pegar, sem explicação, querer bater no servo do Senhor. Eu posso não ter um rótulo de santo, mas pelo menos servo de Deus eu sou. E foi que alguns familiares deles seguraram ele, e não aconteceu algo pior comigo. Agora, mas sem explicação. Eu sei que ele estava nervoso, estava por certo alcoolizado, mas vejam, amados, eu fui expulso da casa dele. Ele não deixou que a palavra de Deus entrasse na casa dele, e ele estava em sã consciência. Ele não estava bêbado quando eu cheguei para evangelizar. A expressão era de uma pessoa com sã consciência. E agora bêbado, ele tenta fazer astúcia, tenta vir para cima de mim, sem motivo algum, simplesmente porque eu carregava ou pregava a palavra de Deus. É bem assim o que acontece. Os ímpios, eles se embravecem, ficam irados. Agora eles ficam irados
não é contra a pregação da palavra, não é contra mim, que sou pregador da palavra, mas contra o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, nós pregamos arrependimento, seminarista Denilson. Nós pregamos arrependimento porque foi o Senhor Jesus que mandou a gente pregar arrependimento. Agora, e quando e como é que eu faço para pregar arrependimento a quem conhece a palavra? Você sabe que a dificuldade é maior para quem conhece as Escrituras, ela se arrepender. Existe um problema maior quando uma pessoa endurece o seu coração e ele não fica flexível para receber uma palavra que venha do Senhor. E nós queremos nos rotularmos de igreja, né? Nós queremos ser chamados de igreja, mas nós não queremos nos arrepender. Estamos em igual modo com os ímpios, que se embravecem, ignoram a pregação da palavra e perseguem aqueles que fazem. Eu quero vos lembrar do que o Senhor Jesus, ele disse para uma das suas igrejas, a igreja de Éfeso. Olha, veja bem o que o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podeis sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Quer dizer que era uma igreja que tinha base bíblica, né? É como muita gente hoje, muita base bíblica. É muito fácil você bater a mão no peito e dizer, eu sou homem de Deus. É muito fácil você bater a mão no peito e dizer, eu sou uma mulher de Deus. É muito fácil eu bater a mão no peito. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. É muito fácil. Agora eu quero ver as pessoas dizer que você é uma pessoa de Deus. Então aquela igreja era uma igreja que punha à prova os que diziam ser apóstolos e na verdade não eram. Ela detectava as heresias, as falsas heresias. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Então é uma igreja batalhadora. Era uma igreja batalhadora que velava pela a verdadeira pregação da palavra. Mas aí vem o que o Senhor Jesus, ele quer repreender na igreja de Éfeso. Ele diz, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Há homens que pregavam hierarquia de igreja, há homens que pregavam a questão de usar o poder do homem dentro da igreja. São as obras dos nicolaítas, né? Mas esse negócio de hierarquia, ela não combina muito com a igreja, porque Jesus, ele veio para servir. Esse negócio de hierarquia é mais para os homens dominar as outras pessoas. Isso eu falo hierarquia da pior classe possível, né? Não estou falando posição e consagração ministerial. Estou falando a hierarquia do pior modo possível. A Jesus diz mais: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vocês observaram bem o que disse aqui no final? Vou dar a vocês de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E nós acabamos de ler aqui em Salmos 46, que lá também tem um rio. Eu sei que a palavra de Deus ela é simbólica, mas toda simbologia tem um motivo, tem uma explicação para aquela simbologia.
O Salmo diz que há um rio, e aqui em Apocalipse 2, versículo 7, diz que lá tem uma árvore da vida, no meio do paraíso de Deus. E nós podemos acreditar que quando nós estamos nos braços de Deus, quando nós estamos na total dependência de Deus, Deus nos ajuda. Nós passamos a sermos íntimos de Deus. Íntimos, eu falo de uma pessoa íntima, amiga de Deus, o amigo de Deus. Diz que Deus está no meio desta cidade. Ele já é o sol que alumia esta cidade. Não vai precisar de sol, porque ele já é a luz que alumia. Mas os ímpios, eles se embravecem. Os ímpios, eles não aceitam essa luz. A palavra de Deus, amados, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, não vacilar. Agora o ímpio, ele rejeita a luz que vem do Senhor. Ele se move, nos persegue. A Bíblia diz que os reinos se moveram. Ou em outras palavras, este mundo que anda de caminho largo, esse mundo que anda de caminho largo, e a gente sabe para onde eles vão, que não é o lugar bom, é a perdição, como disse Jesus. Eles se movem porque eles não aceitam a palavra transformadora, se embravecem, não aceitam a palavra de restauração e de poder, porque o Evangelho é poder de Deus. Agora diz mais no versículo 7 do Salmos 46, diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. A igreja não pode ser vencida pelos gentios que se embravecem, pelos homens ímpios que se embravecem. A igreja não vai e não jamais será vencida pelos reinos. Aí nós temos países que mudam a sua lei, a sua lei. O Brasil até que tem uma lei da liberdade de expressão, onde você pode chegar numa rádio como essa e anunciar o Evangelho, para que as pessoas se convertam. Não é uma religião, mas sim a Cristo. Nós temos total liberdade. Agora vejam bem, amados, a preocupação, e aí onde eu quero chegar ao ponto. Já pensou se Jesus deixasse de nos considerar como igreja? O que será que aconteceria conosco? Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é sobre a terra. Mas já pensou se algum de nós que somos parte da igreja, que tentamos carregar sobre a nossa cabeça a luz do Evangelho, e perdermos a responsabilidade do Evangelho e não anunciarmos o Evangelho como ele deve ser, e não vivermos o Evangelho como ele deve ser vivido? O Senhor Jesus, ele chama atenção à igreja de Éfeso, dizendo: Éfeso, você deixou de praticar as primeiras obras. Lembra-te onde caísses. Mas ele diz mais: se não, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Mas isso aqui é muito sério. É muito sério. Isso aqui vai para aqueles que não querem se deter ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque tem pessoas que acham que estando na igreja ele vai ser dominado por homem. Ele não vê a igreja como obra espiritual. Ele não vê a igreja como aquela que detém a palavra de Deus, como aquela que representa o reino de Deus, que faz parte e que é ligada ao cabeça, que é Cristo. Não vai para a igreja, porque na igreja ele acha que é o templo. Ali, na verdade, é o local onde nós nos reunimos para cultuarmos a Deus. Eu citei hoje na igreja congregacional que Israel, quando estava no deserto, comeu do maná que caiu do céu. E o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele disse que esse maná era um manjar espiritual. Por quê? Porque era a provisão de Deus. Quando aquele povo estava bebendo da água que veio da rocha, aquela água era uma água espiritual. Por quê? Porque não era homem que estava dando, era Deus que estava dando. E aí eu faço um alerta a todo o povo que se diz ser igreja. Você que se diz ser igreja, não tiver cuidado onde você caiu, o Senhor pode deixar de considerar você
como luz e como igreja. Ele pode deixar de considerar. Isso eu falo no aspecto humano, naquilo que você vê, naquilo que você sente, daquilo que você destrincha, daquilo que você é palpável, é aquilo que você está vivenciando. Agora, a verdadeira igreja do Senhor, essa não será vencida por Satanás. Ela vencerá Satanás. Porque a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Agora, esse tipo de igreja que nós não nos policiamos, esse tipo de igreja que nós não verificamos onde caímos, e nós caímos e deixamos os outros cair juntamente conosco, e não socorremos, e não temos amor, e não perdoamos. A gente crê que Deus perdoa um drogado, a gente crê que Deus perdoa uma prostituta, nós cremos que o Senhor dá perdão, mas nós não queremos perdoar. E aí onde nós perdemos a essência de igreja, naquilo que o Senhor realmente chamou. Nós achamos que Deus está aprovando o que nós estamos pensando. Nós estamos achando que Deus está aprovando o que nós estamos fazendo. Mas na verdade Deus está bem longe, porque nós não nos arrependemos. E Jesus, ele chama atenção, alerta: brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Agora imagina aí a vergonha caindo sobre a igreja, do povo que se diz ser igreja. Às vezes nós queremos ganhar os de fora e estamos perdendo os que estão dentro de nossos templos. Nós evangelizamos, investimos em evangelizações, investimos em programa de rádio, folhetos, enfim, muitas coisas mais. E aí nós estamos perdendo o que estão de nossos templos. Mas o Senhor, ele dá uma admoestação, ele dá uma chance para aquele povo de Éfeso se arrepender. Porque é o que dá quando se tem aquele grupinho que quer ser maior do que os outros, quando se tem aquele que, porque acha que recebeu uma consagração, seja ele de pastor, seja de diácono, seja ele uma consagração de qualquer outra coisa, de qualquer outra titularidade, ele já acha que pode manipular outras pessoas. Ele já acha que não pode mais ouvir o necessitado. Ele acha que porque agora tem um cargo mais relevante na igreja, ele agora não vai mais ouvir a uma pessoa necessitada que vai pedir socorro. Não, deixa para outra pessoa, porque eu já tenho minha função, é aqui, minha função é aqui. Minha função é ficar aqui no púlpito. A minha função é ficar aqui na porta. A minha função é estar em tal lugar. Minha função não é de acolher os necessitados. E aí nós estamos perdendo a essência de igreja, que é o amor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Ele está com sua igreja. Pode ter certeza. Jesus é o cabeça. Agora veja bem, amados, Jesus diz, olha, tirarei do seu lugar o teu castiçal. Aí você pode até questionar: é muito forte isso que Jesus está dizendo? É forte mesmo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nos tempos antigos, o Senhor prometeu a Judá, o cedro, o bastão de autoridade vai estar sobre as tuas mãos. Você vai ser o legislador. É você que vai ditar as ordens, Judá. Fala para Judá. Aí o Israel profetiza sobre o Judá que ele vai coordenar, ele vai liderar, e esse bastão de autoridade vai estar sobre as suas mãos. Diz a Bíblia: o cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Amados, em Siló foi levantado o tabernáculo, porque o povo, quando estava no deserto, passava por várias regiões, e aquele tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, ele saía de lugar para lugar, de região para região, porque o povo estava andando no deserto. Aí diz que o bastão de autoridade vai estar sobre o Judá.
até que chegue Siló. E lá em Siló, os povos vão se congregar. Aí você fala que bênção, né? É bênção mesmo, é bênção. Judá tem autoridade. Nós sabemos que Jesus, ele veio da genealogia de Judá. Jesus é chamado em Apocalipse o leão da tribo de Judá. Ele nasceu lá na família de Judá. E nós sabemos que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Agora veja essa profecia. Em Siló, os povos vão se congregar. Agora veja bem o que diz em Salmo 78 a respeito de Siló. Salmo 78, versículo 60. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló. Vou repetir de novo. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló. Quer dizer que lá em Siló as nações se congregaram. Mas teve um momento que Deus desamparou o tabernáculo em Siló. Não é muito parecido com o que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Que ele iria remover o seu castiçal? Amados, quando o Senhor Jesus fala, a gente deve ter cuidado. Jesus falou, olha, se não te arrependeres e não voltares a praticar as primeiras obras, eu vou remover esse castiçal. Aí nós vemos aqui a profecia de Judá. Israel ou Jacó profetiza sobre Judá. Olha, lá em Siló, as pessoas vão se congregar. É uma bênção, né? É uma bênção, porque foi uma bênção sobre Judá. O bastão de autoridade vai estar sobre Judá. Mas o que aconteceu? Deus desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como morada entre os homens. Não tem a ver o que eu estou falando? Vai se congregar em Siló. Vai se reunir em Siló. Vamos adorar o nome do Senhor. O Senhor vai fazer morada lá. Mas aqui em Salmo 78 diz que Deus desamparou o tabernáculo em Siló. Amado, não brinque não. Eu não sei para quem está sendo direcionada esta palavra. Não brinque com a autoridade que existe no Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o bastão vai estar, o bastão de autoridade, ou cetro de justiça, vai estar em Judá. E a Bíblia fala em Ezequiel que ela vai ser transferida para outra pessoa, a quem tem direito. Quem é essa pessoa que tem direito de carregar o cetro de justiça? O Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E não brinque, porque se o tabernáculo em Siló, o Senhor desamparou, se nós não voltarmos a praticar as primeiras obras, vamos ser removidos. Agora, porque o Senhor conhece os seus, que o Senhor possa aplicar esta rica palavra no teu coração, que você possa se sujeitar à autoridade que vem do Senhor Jesus, que você possa honrar a Deus, não somente com os lábios, mas com teu coração e com tua vida, e que você se arrependa, mesmo sendo igreja, se arrependa, e volte às práticas que o Senhor Jesus ensinou. Que Deus vos abençoe. Estando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Foram palavras do Mestre, o Filho do Homem, Jesus, o meu Rei. Ele está sempre no meio, é o firme esteio, seguro total. É da igreja o sustento, é em todo tempo, coluna central. Existe igreja hoje em dia, onde a primazia de Cristo acabou. Deixou-se para o Mestre, mas o que não presta em si abrigou. Meu Cristo chega até a porta, mesmo havendo morta, procura os seus. Bate querendo entrar, mas já não tem lugar para o Filho de Deus.
Sem a coluna central, chega o vendaval e facilmente domina. Abra a Bíblia e leia a casa na areia e a sua ruína. Canto pregando a verdade, com liberdade não faço rodeio, para dizer que a igreja só vence a peleja é com Cristo no meio. Com os doutores da lei, lá em Jerusalém, ele estivera no meio. O paralítico andou, quando alguém o colocou, Jesus estava no meio. Até a própria cruz do meu amado Jesus estava posta no meio. Então, querida igreja, é necessário que esteja Jesus Cristo no meio. Depois que ressuscitou, ele se apresentou aos seus discípulos no meio. Ele esteve presente na fornalha ardente, é o quarto homem do meio. No meio dos castiçais é o príncipe da paz, está andando no meio. Todo este povo será santo se o homem de branco estiver no meio. Ele é a voz que ressoa, é a segunda pessoa na trindade, é o meio. É a palavra bendita que no céu testifica, está sempre no meio. Não há pra onde correr, se a igreja almeja vencer, é só com Cristo no meio. Preciso urgente agir, o que não presta sair e o deixar no meio.